Muca, Mas quem vai estar... desculpa, tô começando a gravar agora, tá? Aí puder recomeçar, que aí já vai uma peça única. Tá. Vou voltar a introduzir. Ok. Bom dia, pessoal. Hoje quem vai estar compartilhando conosco vai ser o Solomon. O Solomon era da igreja de São Paulo, do setor oeste, né? E ele já fez vários sermões. A maioria de vocês já conhece ele da igreja aqui do Rio de Janeiro. E eu queria muito agradecê-lo, né, por essa disposição e pelo coração dele de dividir conosco a palavra de Deus. Acredito que vai ser incrível, e vai nos ajudar muito a compreender melhor tudo que a gente tem lido, e esse projeto que a gente tem feito. Tá ok? Queria passar aí a palavra ao Solomon e agradecer muito você por essa participação aqui conosco. Obrigado. Bom dia, irmãos, tudo bem? Como ele falou, eu sou Salomão. Eu nasci nos Estados Unidos, por isso eu tenho um sotaque estranho. Ah, eu passei um período lá no Rio, em Chiaba. Eu era chiado, mas eu veio para São Paulo e agora eu não estou mais chiando. Somente quando eu converso com o Rômulo, eu fico chiado. Então, eu tenho um amor grande pela essa igreja de vocês. Nossa, jamais eu seria missionário sem experiências que eu tive quando eu passei meu intercâmbio lá no Rio em 2015. Eu estou muito animado a falar sobre esse assunto, essa ideia de fazer uma leitura bíblica por ano, em um ano, é incrível. Ah, eu sei que vai acrescentar muito. Então, antes de começar, eu queria orar. E aí eu vou ver como fazer. Eu não sei como usar o Google Meet, normalmente eu uso o Zoom, então eu vou tentar desmistificar como compartilhar todas as coisas. Beleza? Vou orar. Deus, muito obrigado por esse dia. Muito bom dia para o Senhor. Obrigado que podemos estar aqui, pensando na Sua palavra, aprendendo cada vez mais como interpretar a palavra de Deus. Estamos animados de poder conseguir entender essa história, a maior história de todos os tempos, e poder aproveitar tudo que há nela para a gente viver mais como Jesus, em ver Jesus em tudo que a gente está fazendo. Cuida dessa aula, ajuda as pessoas a entender meu português e ajuda a gente conseguir ver como a lei aplica em nossas vidas hoje. Amém. Amém. Manda bala, amigão. Então, Rômulo, como que eu compartilho os slides aqui? Ali embaixo, cara, tem apresentar agora. Tem Encontrou? Fátima Oliveira está apresentando. Mas tudo bem, você pode clicar ali. Tá bom. Qualquer coisa Fátima, eu posso cantar aqui também, tá, gente? clica no parar compartilhamento, que tem bem no meio da sua tela, por favor. Não, bem no meio da tela tem parar compartilhamento. De qualquer forma, Salomão, você pode clicar ali embaixo, em Fátima Oliveira está apresentando, isso, em apresentar agora, você pode clicar e aí vai ter tela inteira ou um slide, o que você quiser. Se tiver um vídeo, você fala que aí é de uma outra forma. Beleza. Eu consigo me ver enquanto eu falo? Normalmente no Zoom você consegue se ver. Sim, você pode compartilhar uma... Quem que tá com... É o Salomão? Você Sim. pode compartilhar uma janela. Você compartilhou a tela inteira ou uma janela? Estou compartilhando uma janela. Então, aí você volta para sua câmera, volta para se ver. Tá bom. Eu não estou me vendo na tela normal. É só voltar para a aba do Google Meet mesmo que você vai se ver e o slide está lá. É isso que você quer? Sim, mas eu não estou me vendo aqui. Só estou vendo as outras pessoas. Às vezes você vê Estranho. num quadradinho bem pequeno lá em cima do lado direito. É que deve, talvez, é uma questão de configuração. Eu vou mudando. Agora eu consigo me ver. Tá bom. Tá. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Ótimo. Ah, tá bom. Então, Alan 365.
Eu queria pedir algumas ajudas. Quando eu for ler a escritura, eu vou pedir alguém ler a escritura. Alguém pode ler essa escritura que eu coloquei aqui? Logo depois da ressurreição de Jesus, no caminho de Emaús, ele conversou com duas pessoas, uns dois homens. Ele disse o seguinte, alguém pode ler? Posso ler? Ótimo. Disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é muito legal, essa escritura. Então, Jesus chega perto desses caras que estão tentando entender o que está acontecendo com essa morte de um profeta que falou que era filho de Deus. E Jesus faz meio que um estudo bíblico com eles. Ele vai mostrando, então, tudo isso é sobre mim. E isso é incrível, porque a gente vê que a Bíblia só tinha o Velho Testamento naquela época, mas a Bíblia inteira é a maior história de todos os tempos. Até o Velho Testamento faz parte disso. Os profetas, os salmos, a lei. E a leitura da Bíblia inteira pode acrescentar muito para a nossa fé. É uma história inteira que está unificado em nos ajudar a entender quem é Jesus, por qual ele veio. Então, eu espero que esse projeto que vocês estão fazendo tenha sido ótimo para vocês. Eu queria só explicar algumas coisas, se você está acompanhando esse projeto. Aqui, nós temos a leitura, né? Que você vai ter durante... Eu não sei se a gente colocou aqui no slide, espera aí. A gente tem... Vocês normalmente recebem de um e-mail todas as escrituras que vocês vão ler, né? E aí, do lado, tem os vídeos de Bible Project. Bible Project, basicamente, é um projeto lá no YouTube que eles explicam rapidamente o que está acontecendo em cada livro da Bíblia. É muito legal. Além disso, eles fazem vídeos sobre temas da Bíblia. E esses temas são temas universais que acontecem na Bíblia inteira, que são apresentados ao longo da leitura anual da Bíblia. Então, eu não sei, eu acho que eu não estava aqui para a aula passada, mas eu assisti no YouTube depois. Todo mundo está achando esses recursos de poder ler as escrituras e também ter os vídeos do Bible Project? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É Nadine e Rômulo que vão falar onde achar essas coisas, mas só queria ver se todo mundo está achando. Sim. Ótimo. A gente tem mandado como texto no WhatsApp para que as pessoas pudessem clicar mais fácil do que no PDF. Então, a gente está mandando como texto pelo grupo do WhatsApp. Ótimo. Então, todo mundo está achando. Eu vou parar vários momentos nessa aula para só esclarecer o que está acontecendo. Se vocês tiveram dúvidas, pode me interromper. Se você não entendeu meu sotaque, pode me interromper também. Estou trabalhando nisso. Então, vamos lá. Então, a gente quer ler a Bíblia, mas a gente quer entender a Bíblia enquanto a gente lê. Sim, a Bíblia é uma coleção de livros, como Samuel falou, mas esses livros têm diferentes gêneros literários. Então, a gente não vai ler um receita de bolo como a gente vai ler um texto de cálculo. Eu nem quero ler cálculo. Quando eu passei no cálculo, eu falei, já era, vou ser um geólogo, eu vou ter minha formação. Mas a gente não lê um romance como a gente lê receita de bolo. Então, suas expectativas de qual gênero literário que você está lendo muda. Se você está lendo uma receita de bolo, você quer instruções específicas. Se você está lendo um livro que é romance, você espera uma narrativa. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia tem uma pluralidade de gêneros literários que precisam ser entendidos para que a gente consiga interpretar a Bíblia bem. E isso é o que Samuel estava falando semana passada. Então, tem os 3 categorias maiores para gêneros literários. Primeiro é narrativa. Narrativa é 43% da Bíblia. E quando a gente pensa em narrativa, é as histórias. É Gênesis. Gênesis parece que veio direto de uma série ou uma telenovela que passaria no Globo. Mas é isso. A gente vai tirar ensinamentos das vidas das pessoas e nessas histórias e
isso é uma forma muito útil para a gente aprender. A gente gosta de história, né? Por isso a gente tem Netflix, a gente tem telenovelas, porque realmente é legal ouvir uma história. Mas o que é um pouco interessante é que 1/3 da Bíblia também é poesia. Poesia, eu não sei, isso não é minha área, eu sou de exatas, então é muito interessante pensar que 1/3 da Bíblia é poesia. Metáforas, ilustrações, eles causam a gente pensar de uma forma mais figurativa, não exatamente descrevendo passo por passo uma coisa, mas ajuda a gente a viajar. E tem 24% que é discurso da prosa. Então, é basicamente, é isso, tem que fazer isso, se você fizer isso, isso que vai acontecer, né? As cartas de Paulo, é a lei, é provérbios, tipo, você faz isso, vai dar bem, você faz isso, vai dar ruim. É muito direto e pragmático. Hoje, nós vamos falar sobre a lei. E a lei está nessa categoria de discurso da prosa. O que eu queria fazer, antes de a gente falar sobre a lei, é pensar um pouco sobre a história até chegamos aqui em fevereiro. Todo mundo está me seguindo? Está indo tudo bem? Eu estou falando português? Sim, Eu sei que Salomão, não tá é, tranquilo. eu sei que O não é seu chiado. português é perfeito, tá excelente, meu parceiro. Segue aí, tá tranquilo. Tá bom. Peraí, eu estou ajustando uma coisa aqui. Então, fevereiro. Eu vou resumir o que tem acontecido até fevereiro. Breve recontagem. Então, a gente vê no começo, Deus cria o universo, cria dia e noite, as mares, a terra e todos os animais. E por último, ele cria uma criatura interessante, que está criada na própria imagem deles. Nós, seres humanos, parceiros de Deus em cultivar, em cuidar da criação. Porém, algo muito ruim acontece. Nós pecamos. Como resultado, estamos afastados da presença de Deus. E a criação está afetada, a criação toda está afetada pelo nosso pecado também. Deus, longe de desistir de nós, peraí, estou tendo alguns problemas aqui. Deus, longe de desistir de nós, monta um plano para redimir-nos. E através disso, ele queria redimir toda a criação que foi manchado pelo pecado. Então ele começa com um homem chamado Abraão. Ele prometeu para Abraão que através dos descendentes deles, todas as pessoas seriam abençoadas. Então isso é a leitura de janeiro. As gerações passam. Abraão para Isaac, Isaac para Jacó. Cada um deles carregando uma semente dessa promessa, semente do Messias. Os filhos de Jacó formam os 12 tribos de Israel, um povo que Deus escolheu para abençoar todos os outros povos. Eles teriam uma própria terra, uma própria lei, uma própria cultura, e representaria, nessa promessa, Deus como sacerdotes para todos os povos do mundo. Porém, depois de 400 anos de escravidão, eles têm perdido visão dessa promessa, mas Deus liberta eles. Em saindo de uma cultura de idolatria profunda contra os valores de Deus, Deus chama eles ao redor de montanha, chamada Sinai. E ele pretende fazer uma aliança com eles. E nessa aliança, ele vai cumprir a promessa dele, proteger eles e dar uma terra prometida. E eles mostrariam a lealdade para Deus através de obedecer essa lei da aliança. E sabe o que acontece? Eles começam esse processo da aliança para Deus morar dentro do acampamento deles. E no meio dessa preparação, enquanto Moisés está em cima da montanha, o que eles fazem? Eles rebelam. Eles quebram a aliança no processo de fazer a aliança. Espera aí.
Nossa, estou tendo algumas dificuldades aqui. Me ajuda aí, cara. Não, eu só... Desculpa, não estou muito acostumado com Google Meets. Beleza. Então, chegamos na nossa leitura de fevereiro. Nós começamos em Levítico. É interessante pensar esse período do povo de Deus enquanto eles estão no deserto. Aqui em Números 14, fala o seguinte, alguém pode ler Números 14, 6 a 7? Eu posso. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Bom, eles tiveram rebeldia lá em Números 14 e Deus pergunta para eles por que eles estão rebelando. Ele falou, por que vocês têm me testado 10 vezes? Então, é interessante porque Deus usou 10 pragas contra o Império de Egito para mostrar que ele é mais poderoso do que a potência daquela época. Deus dá 10 mandamentos para mostrar como que eles poderiam viver como povo de Deus. Mas se você conta do momento que eles saem do Mar Vermelho até esse momento, em Números 14, essa direção do deserto rebelou 10 vezes. E aí Deus tem esse confronto com eles sobre o que está acontecendo. Então, o povo dele está condenado a andar pelo deserto, porque eles não querem entrar na Terra Prometida. E só para enfatizar o que está acontecendo, imagina que você está em um casamento. Em um dia de casamento, a pessoa que está casando trai a outra pessoa com quem vai casar. Isso que está acontecendo no deserto. Deus está querendo fazer essa ligação, uma aliança com o povo, mas constantemente, pelo menos 10 vezes de Êxodo 20 até Números 14, eles falam, a gente não quer. É interessante, em vários lugares da Bíblia, Deus recita esse lugar e ele fala, não seja como esse povo, que não reconhece o que eu estava tentando fazer por eles. Deus até pensa para Moisés, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero usar esse povo, mas Moisés implora a Deus de usar esse povo. É interessante o que Deus fala para Moisés. Moisés apela pelo caráter de Deus. É isso que Deus fala quem ele é para Moisés. E passou diante de Moisés, aqui em Êxodo 34, 6 a 7, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Então, aqui, Deus está dizendo que, olha, eu vou ter justiça, mas eu sou misericordioso e eu sou paciente. Então, tudo isso que Deus está tentando fazer está baseado em quem Ele é. Ele não deu a lei para punir as pessoas, Ele deu a lei para colher em eles entender mais quem Ele é através da lei. Então, é interessante no Êxodo a gente vê Deus resgatando o povo da maldade do Egito, mas no final de Êxodo parece que a maldade está dentro do povo dele. Levítico, Deus quer explicar como que eles podem lidar com o pecado deles através do processo de sacrifícios. Em Números, nós vemos basicamente o processo deles sair de Sinai e entrar na Terra Prometida, que é uns 40 anos de história. Tem vários lugares, várias escrituras importantes para nosso entendimento da Bíblia. Tem esse do Shema, que é o maior mandamento. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso que
Moisés fala para o povo antes deles entrarem na Terra Prometida, para essa segunda recontagem da lei para a direção que vai entrar na Terra Prometida. Então, agora, o que a gente deve pensar? A gente passou, né, recontar essa história de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que a gente precisa saber sobre essa parte da lei? Quando a gente fala lei, o que a gente está querendo dizer? Então, normalmente, quando a gente vê a lei, está referindo os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que são considerados lei, mas tem essa parte narrativa que eu acabei de explicar. Mas no Novo Testamento, a gente vê que em vários lugares eles referem a lei especificamente essa parte de Êxodo 20 até o final de Deuteronômios. As direções específicas que Deus deu para o povo de Israel naquela época. Talvez a pergunta mais difícil, enquanto a gente está lendo um código de leis que nem é para nosso tempo, tipo, ler um código de leis da nossa época provavelmente seria bem chato. Mas imagina, isso é para outra nação cuja não existe mais. Então, às vezes você está lendo todas essas leis e você pergunta, o que isso tem a ver comigo hoje? Como que a gente pode ler a lei e pode realmente aplicar em nossas vidas hoje? Pensa que se talvez é muito literal aplicar a lei. Você pegaria alguns animais aleatoriamente e ia fazer um cerimônio, começa a cortar eles no meio da cidade, né? Você está lá em Ipanema cortando os seus cordeiros. Pessoas achariam que você está sendo cruel para os animais, né? Se isso é a aplicação hoje, mano, seria muito interessante como isso ia ocorrer se fosse acontecer hoje, a gente aplicando a lei dessa forma. Tem um livro chamado Entendas o que Lês, que me ajudou bastante com essa aula, e eles ajudam a gente a entender o que seria essa aplicação da lei. Então, tem os 6 pontos, e eu vou rápido passando por esses pontos. O Velho Testamento, lembrando, é uma aliança que Deus está fazendo com eles. É uma espécie de contrato, um casamento. Casamento é um tipo de aliança. Aliança é um contrato entre 2 pessoas, basicamente, que naquela época teria um parte dessas 2 pessoas que é mais poderoso, um chefe, e teria um servo. E o chefe está prometendo certas coisas, vou te proteger, vou te ajudar, e o servo está prometendo uma lealdade a esse chefe supremo. Então, o que a gente está vendo de Êxodo 20 até Deuteronômio são estipulações dessa aliança, regras de conduta. E, basicamente, a gente está vendo, detalhe por detalhe, o que seria viver nessa aliança que Deus estava fazendo com o povo naquela época. Porque ponto 2 está dizendo, o Velho Testamento não é nosso testamento. Testamento é uma outra palavra para aliança. Essa aliança é o velho aliança, é a antiga aliança. Então, Deus não estava... Quando a gente vê que isso que Deus estava fazendo com eles, isso não é que ele estava fazendo com cristãos hoje. Não é a mesma aliança. A gente não deve supor que nenhuma das leis da velha aliança se aplica a nós, a não ser que elas são renovadas pela nova aliança. O que é interessante é que o princípio é o mesmo. Deus está prometendo certas coisas para nós dentro da nova aliança, mas... E ele espera lealdade para nós, mas a forma de mostrar essa lealdade é diferente. Terceiro ponto. 2 tipos de estipulações claramente não são renovadas aos cristãos. Se a gente está lendo essas listas de leis eternas, a gente pode automaticamente jogar essas leis em 2 categorias que, com certeza, não aplicam a nós hoje. Tem as leis civis
dos israelitas em as leis rituais que eu estava falando, cortar animais, e seria um pouco estranho para a gente fazer. As leis civis são leis que dão penalidade pelos crimes, sejam grandes ou pequenos, por cidadãos de Israel antigo. E ninguém é mais cidadão dessa nação de Israel. Eu acho, pelo menos. Ninguém deve ser tão velho que é cidadão de Israel antigo. E tem as leis rituais, que são o maior bloco de leis no Velho Testamento. Você pode achar eles em Levítico, em vários lugares de Éxodo, Números, Deuteronômios. Essas leis mostraram para os israelitas como praticar adoração, sacrifício dos animais, responsabilidades dos sacerdotes, quais animais devem ser sacrificados. Em essa parte de sacrifícios de animais era central na adoração de Deus para aquela época. Isso era o culto deles. Imagina, domingo de manhã, 10h30, lá no centro onde eles iam congregar, eles iam sacrificar animais. Era central. Seria muito diferente, né? Pelo menos parece um churrasco para comer, né? Mas quando a gente pensa em Nova Aliança, a gente tem o sacrifício que está no centro da nossa fé também, nossa adoração. É o sacrifício de Jesus, que não é um sacrifício que constantemente está acontecendo, mas aconteceu uma vez. A gente lembra esse sacrifício, eu espero, todo culto. E isso é o centro da nossa adoração nessa nova aliança. Mas você talvez está pensando o que Jesus falou em Mateus 5:18. Ele falou que não vai tirar nenhuma letra da lei. Bom, isso está certo. Ele não tirou uma letra da lei, mas ele cumpriu a lei inteira. Ele fez conosco uma nova aliança. Então, a gente não está debaixo da lei de Mateus, que ele está referindo a Mateus 5:18. Uma forma de pensar, talvez, nisso é tipo um novo contrato. Você tem um antigo contrato. Talvez tenha muitas das mesmas coisas. Você tem o mesmo chefe. Vamos dizer que a gente está fazendo uma reforma na sua casa. E você tem um contrato e, por alguma razão, precisa mudar o contrato. Então, é sua casa? Sim, vai ficar sua casa mesmo mudando o contrato. Talvez o chefe ou a pessoa que está fazendo contrato com você, que vai trabalhar na sua reforma, na sua casa, é a mesma. Talvez alguns dos funcionários vão ser os mesmos, mas talvez você mudou o plano que vai ser executado na sua casa. E por isso vai convidar mais pessoas, ou vai mudar salários das pessoas. Alguns aspectos vão mudar, mas no final tem muitas coisas que são similares. Isso é como o Velho Testamento funciona com o Nova. É tipo, tem muitas coisas que são a mesma, tipo, a gente vai mostrar nossa lealdade para Deus, Deus vai nos resgatar, vai nos salvar, mas tem outras coisas que são diferentes, tipo, os termos de como mostrar essa lealdade têm mudado. Parte 4 aqui. Então, parte da antiga aliança, você não está pensando nas leis civis e leis rituais, é renovado no Novo Testamento. A gente vê escrituras como Deus fala, ame o Senhor com todo o seu coração. Essa coisa é a mesma coisa que a gente vê no Velho Testamento, que a gente vê no Novo, é renovada. A gente vê em Mateus 5, onde Jesus está fazendo o Sermão do Monte. Ele fica referindo do Velho Testamento em aplicando os 10 mandamentos para as pessoas que iam ser os seguidores deles. Essas coisas ainda estão do Velho Testamento, estão no Novo. Uma outra coisa aqui que é interessante, em Levítico, fala, não procurem vingar, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ama cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Isso é clássico, amar o próximo. Isso está no centro também de o que é viver na nova aliança.
mas veio da velha aliança. Ponto 5. A totalidade da lei do Antigo Testamento ainda é a palavra de Deus para nós, embora não continue ser mandamento de Deus para nós. O que eu quis dizer com isso? Todas essas coisas que a gente está lendo do Velho Testamento têm aplicação para nossas vidas, mas isso não quer dizer que essa aplicação seja que a gente vai obedecer essas leis para mostrar nossa lealdade para Deus. E o sexto ponto aqui. Somente o que é explicitamente renovado da lei do Antigo Testamento pode ser considerado parte da lei de Cristo do Novo Testamento. Então, onde a gente vê esses exemplos de Mateus 5, ame o seu próximo, são lugares explícitos que a gente vai obedecer no Velho Testamento. Bom, até agora tem alguma dúvida? Romão, eu vou puxar aqui uma, mas talvez você pode responder no final se você achar melhor. Tá bom. Para mim é confuso essa ideia, pelo menos que os vídeos abordam, da diferença entre pecado e impureza, né? A pureza, sacrifícios para tornar, porque eles estavam impuros, né? Mas isso tem uma diferença entre impureza e pecado, não tem? Sim, na verdade eu vou falar um pouco sobre isso adiante. Beleza, então deixa quieto, fala mais tarde. Mas isso é uma pergunta ótima. Tem mais uma dúvida aqui? Vou seguindo. Então, qual era o papel da lei em Israel e na Bíblia? Então, se essa lei antiga não aplica a nós, o que a gente pode aprender sobre o papel da lei? Lembrando que a lei foi nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Então, tem coisas que a gente pode aprender na lei que vão nos ensinar sobre Cristo. Então, tem dois tipos de leis aqui que são interessantes considerar. Tem a lei apodítica. Alguém pode falar como falar essa palavra em português? Apodítica. Apodítica. Mustache, isso é a forma que um gringo paulista deve falar? Apodítica? Não, ele falaria apodítica mel. Com certeza seria assim. Apodítica mel! Só queria ver se eu não estou aprendendo carioquês de novo. Então, tem essa lei apodítica. E você vê escrituras como essa, que Deus está dando direções, né? Quando fizeram uma colheita da terra, não colhem até as extremidades da lavoura, nem juntam as espigas caídas de sua colheita. Não passam 2 vezes pela sua vinha, nem apanham as uvas que tiveram caído. Deixam-nas para necessitado e para estrangeiro. Aê! Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtam, não mintam, não enganam uns aos outros. Não juram falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem seu próximo. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoam o surdo, nem ponha a pedra tropeço à frente do cego. Mas temos seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, Deus está falando sobre essas direções baseado no caráter dele. Como a gente falou, Moisés foi revelado a Moisés. Ele está falando, eu sou o Senhor. É isso, como seria um mundo se eu gostasse que pessoas me conhecessem. Ele fala, não fica roubando, não fica colhendo todas as plantas, todos os frutos da sua plantação. Fala, deixe para estrangeiro ou deixe para necessitado. Mas se alguém é aleijado, essa pessoa é necessitado. Se a pessoa, tipo, vamos dizer que eu sou estrangeiro, eu sou metade estrangeiro. Meu pai é de Israel, mas minha mãe é de Assíria. Eu conto se eu preciso de comida? Tipo, não, ele é metade estrangeiro, então não pode aplicar ele. As leis apodíticas não são para circunstâncias específicas. Eles são para
dá uma ideia de ética geral para a nação de Israel. Então, é mais como uma constituição do que um código de leis, como a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que tem milhares de leis. Mesmo tendo milhares de leis para todas as circunstâncias, precisam de um juiz para discernir o que significa essas leis. Então, a única forma você realmente praticar a lei perfeitamente é você ser um fariseu, é praticar uma forma limitada. Então, você diria para mim, tá bom, eu estou aqui com maçãs, e você é metade estrangeiro. Então, eu não preciso dar essa maçã para você. Isso que os fariseus fizeram. Eles limitaram a lei, ao invés de ver como constituição que mostra a ética da nação de Israel, eles limitaram para mostrar, tipo, em situações, circunstâncias específicas. Mas existe uma série de leis que são para circunstâncias específicas, como essa aqui. Essa é a lei causítica. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vendesse a você, servi-los 6 anos, no 7º ano, dê-lhe liberdade. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias, dê-lhe generosidade de animais do seu rebanho, produto da seu celeira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a benção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito, em que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas se seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, não tem falta de nada. Então, apanhe com um furador, enfura a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com sua escrava. Então, essa lei é bem específica. Você tem que ser um hebreu, você tem que ter um escravo. E aí, essa última parte, você tem que ter um escravo que você iria ficar com sua família. E eu acho que isso é um momento importante falar. Essa escravidão que Deus está aceitando com o povo aqui é bem diferente da escravidão que nós experimentamos aqui nas Américas. Primeiro, esses escravos não eram para 7 anos. Em algumas circunstâncias, as pessoas queriam estar debaixo do cuidado de alguém para que eles pudessem ter uma garantia de comida, porque normalmente as pessoas trabalharam diariamente. Então, aqui, com certeza, é difícil achar aplicações, talvez, para nossas vidas de hoje, mas a gente vê que Deus limitava a escravidão naquela época, e, embora que as pessoas iam praticar, ele deu uma limitação e falava quanto ele amava escravos, e ele lembrou o povo de Deus que eles eram escravos também. Se tiver alguma dúvida sobre essa parte de escravos e, basicamente, como funciona essa ideia de escravidão, eu achei bom comparar a lei do Antigo Testamento com as leis das outras nações ao redor. E você vai ver que Deus, se você compara com a nossa lei hoje, você vai achar estranho, mas você vai ver que Deus estava dando justiça para as pessoas oprimidas de uma forma que não existia naquela época. Os elites poderiam matar escravos e não teria nenhuma penalidade. Mas em comparação com como Deus está agindo aqui, se alguém mata um outro, vai ter punição, não importa se você é elite, você é rei ou você é escravo. Então, eu acho importante fazer essa comparação com as leis daquela época para ver quanto Deus estava em frente da cultura. Mas como conosco, Deus não mede a gente pela justiça absoluta dele, ele dá espaço pela graça para a gente desenvolver cada vez mais um entendimento da justiça dele. Tem algumas leis estranhas também, né, que eu acho importante pensar sobre alimento. Por exemplo, sobre o porco. O que a gente pode pensar sobre isso? Bom, tem alergias que talvez estava evitando, tem a questão de
as nações ao redor usar certos animais para sacrifícios de outros deuses. Então, tem várias razões para isso. Tem derramamento de sangue, que parece estranho, mas sangue é muito importante na aliança, velha aliança, porque quando derrama sangue é para pecado. Então, Deus queria mostrar claramente o que é isso. Também tem leis tipo, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe, bem específico, muito estranho, talvez também tenha a ver com as práticas das nações idólatras ao redor de Israel. Quais são algumas aplicações para hoje? Bom, o que é interessante sobre essa lei é que tem as leis trabalhistas sobre sabático. Você pode morrer se você trabalha no sabático. Eu não sobreviveria um dia em Israel. Eu amo trabalhar. Mas é interessante quanto o trabalho, especialmente em nossa sociedade ocidental, consome muito da nossa identidade. Até, tipo, como criança, meus pais sempre me perguntaram, o que você quer ser? Eles não estavam perguntando qual tipo de homem eu quero ser, mas eles estavam perguntando o que eu quero fazer da vida, tipo, como profissão. E Deus tirou eles de um lugar que eles eram escravos, e a única coisa que eles tinham era trabalho para construir uma nação baseada mais na identidade de quem eles são em Deus do que o que eles estão fazendo na sociedade como trabalho. Eu acho isso impressionante. Nenhuma das leis naquela época tinha leis trabalhistas. Até não tinha essa ideia que vocês vão festejar por semanas durante o ano e celebrar o que Deus está dando, ao invés de sempre estar esforçando para conseguir e conquistar coisas. Conquista hoje é a motivação de muitas nações naquela época e hoje. Mas conquista não pertence a nós. Conquista é do Senhor. E Deus deve conquistar nossos corações mais do que a gente querer conquistar outras coisas. Então, é muito interessante pensar na aplicação de descanso. Tem a questão de pureza também, que Deus mostrou pureza de uma forma muito clara em física. Se você entra em contato com uma coisa de morte, você está ceremonialmente impuro, que não é pecado. Mas você não deve ir para a presença de Deus de qualquer jeito. Então, essa forma física mostrava algo espiritual para os israelitas naquela época, para eles entenderem que, basicamente, Deus é santo. Ele é separado. E pensando em pureza hoje, talvez é difícil ver, porque a gente não tem essa aplicação de pureza cerimonial e não, tipo, não é isso. Mas Paulo pega essa escritura, essa ideia de ser puro, ele fala, olha, vocês sabem, quando vocês entraram no templo, no Velho Testamento, que não era legal entrar de qualquer jeito. Mas agora, 1 Coríntios 6, ele fala, vocês são templos de Deus. Você tem um Deus morando dentro de você. Uma vez, quando eu estava fazendo um estudo sobre pureza, eu vi as leis de Levítico, enquanto eles zelaram pela presença de Deus, pensei, nossa, isso que Paulo está dizendo, como eu devo zelar para minha pureza sexual. E por último, a gente vê tantas leis sobre os necessitados. Levítico 32, 22. Deixa-nas para necessitado e para estrangeiro. Está falando das frutas. Deuteronômio 15, 7 e 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, ele é ordenado que abra o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para necessitados de sua terra. Tem algumas outras escrituras aqui. A gente vê no centro do coração de Deus, ele queria ajudar todas as pessoas. Não somente as pessoas que tinham mais privilégios, mais direitos, mas ele queria ajudar todas as pessoas da sociedade a poder encontrar ele e viver bem com uns aos outros. Então, eu acho que essas 3 aplicações, para mim, são algumas das aplicações maiores que eu tiro sobre descanso, pureza
e os pobres. Então, é isso. Eu falei muita informação. Eu queria ver se tem algumas dúvidas sobre tudo isso. Muito bom, Salomão. Obrigado, amigão. Muito bom, Salomão. Muito obrigado. Ótima aula. Obrigado pela explicação do contexto da lei, de como a gente deve olhar para ela. Eu apreciei muito a questão que você falou sobre não ser algo que a gente precisa obedecer como lei, né? Mas que elas precisam ser renovadas no Novo Testamento, e delas mostrarem um caráter de Deus. Mas obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Samuel. Obrigado, Rômulo. Ariela, você levantou mão? Sim, queria agradecer também. Obrigada, Solomon. Mas uma coisa que você falou e que você falou de uma forma tão mais completa, obrigada, me ajudou tanto, que eu estava vendo, né, sobre Jesus, e você falou que Jesus, ele não desobedeceu nenhuma lei, né? Ele não veio também criar uma nova lei, ele obedeceu a lei da forma certa. E aí quando você separou cada lei, ficou muito mais claro de ver, porque eu acho que isso é muito confuso pra gente, né? O que é novo, o que é novo, o que a gente não precisa, entre aspas, obedecer, né? Acho que você deixou isso mais claro. E aí eu lembrei daquela escritura de Mateus 12, que era muito confuso para mim, aí eu vou ouvir um podcast, me ajuda mais um pouco. E agora, com o que você falou, acho que fez todo sentido. Que os fariseus perguntam, Jesus ele tá andando, né, no campo, e aí os discípulos estão morrendo de fome. Aí eles pegam os milhos, né, que estavam no chão. Aí os fariseus falam que não era permitido fazer aquilo, né? Aí o que eu vi é que aquilo não era bem uma lei, né, que ele estava desobedecendo, e aí ele cita Davi, né, que Davi comeu aquilo, aí eu falei assim, poxa, mas por que Jesus está citando Davi? Davi fez errado, Davi mentiu. Porque, eu não sei se o pessoal tá pegando, mas tem uma escritura, né, que Davi ele come o pão que era do templo, não podia comer, e aí ele mente para pedir aquilo, né, ele fala, eu tô numa missão do rei, eu acho que é isso. Aí o sacerdote, tá bom, vou te dar para comer e tal. E aí Jesus cita essa escritura e eu fiquei assim, mas ele tá mentindo, sabe? Davi mentiu, o que tá acontecendo? E aí, quando você falou que Jesus ele obedeceu do jeito certo, né? Eu acho que o ponto ali era ressaltar o que o sacerdote fez, né? O que você falou, alimentar aquele que tá com fome, sabe? A lei fala de cuidar dos pobres, de cuidar das pessoas que necessitam. Então, isso era o mais importante do que trabalhar, entre aspas, assim, no sábado. E não era bem trabalhar no sábado que Jesus, o que estava acontecendo ali. Então, acho que ficou bem claro, assim, para mim. Se o pessoal não estiver entendendo nada, depois eu mudo do grupo as referências. Mas isso é bem confuso, né? Tipo, o que hoje, para o século XXI, a gente pode obedecer? O que ainda se aplica? Eu acho que essas coisas a gente precisa falar e até tornar a lei mais fácil de ser lida, né? Esses livros mais fáceis de ser lido. Tem coisa lá, né, que eu estava lendo também sobre a questão deles irem para a guerra e trazerem mulheres, né? E tornarem mulheres. Enfim, pegar as mulheres de lá e trazer para casa. Poxa, Deus tornou esse processo muito mais difícil, falando que era para eles casarem com elas, né? Não era só violentar aquelas mulheres na guerra e tal. E aí você falou isso também, né? Que a da diferença entre os povos, tipo, não, teria que ser diferente dos povos ao redor, né? Porque uma das primeiras coisas que você falou, que eu ouvi quando eu cheguei, era que Deus ele chamou um povo para abençoar as outras nações, né? Então, cara, pensar nisso me ajuda pra caramba, assim, a ler esses primeiros livros, né? São um pouco difíceis, a questão dos sacrifícios, tudo. Aí eu só queria comentar e agradecer, que você esclareceu bastante coisa. Falei bastante coisa, mas eu acho que esse ponto que você acabou de recitar, que a lei é uma constituição, por isso Jesus não estava quebrando a lei, porque ele tinha o coração da lei no que ele estava fazendo em tudo, né? A ética e o coração de Deus. Ele fala, eu sou o Senhor, então vocês devem agir assim. E Jesus era Deus.
ele é Deus, em forma de corpo. Então, eu acho essas partes, lembrando o que você acabou de falar, fazem muito mais sentido mesmo. Obrigado, Ariela. Obrigada a você, foi ótimo. Isso aí, gente. Se tiver uma outra dúvida, pode falar, mas aqui já é 10 horas, quase 10 horas. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Acredito que podem passar os slides depois. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar sobre a Bíblia. Eu espero que as próximas leituras de março possam ser enriquecedoras para vocês. Obrigada, Salomão. Bom dia para você. Amém. Muito obrigado, Salomão. Obrigada, Salomão. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Salomão. Foi ótimo. Gente, a aula vai ficar gravada e eu vou subir mais tarde no YouTube para vocês poderem conferir e mandar para quem não conseguiu assistir, tá bom? Até mais, gente. Beleza, Nádia? Valeu, Saloma. Obrigado, amigão. Valeu. Muito tchau, obrigado. tchau. Ó, e quem tá aqui é sobrevivente, cara, que não é todo mundo que passa por Levítico, não. Verdade. A galera começa com de leitura e para na primeira página de Levítico. Não é? Então, dá uma travada, Muito real. Levítico é tão legal aquele livro. Para ler Levítico, eu já comecei, se Deus me perdoa, mas eu não gosto de ler esse livro. Mas eu, por misericórdia, ele foi me ajudando. Sabe que eu consegui fazer anotações de Levítico? Isso é um verdadeiro milagre. Só pela misericórdia de Deus. Muito obrigada, Salomão. Nada. Pois é, quando eu chegava nessa parte de escravo, né, que pegava as mulheres, eu falava, não quero ler mais isso, é muito cruel, a Bíblia é cruel. Mas ajuda bastante a entender, né, o que ela quer dizer, na verdade. Muito bom. Você compara, tipo, a ética da Bíblia com, tipo, a Lei Hammurabi, mano, a Bíblia... Mano, você viu Deus realmente... Que era osso naquela época, né? Como as pessoas se trataram uns aos outros. Então, mas ainda é difícil ler com nossa cultura de hoje, né? Tipo, a gente não pensa nessas coisas de guerra. É muito, muito pesado. Alguém que em alguma reunião a gente estava conversando, o irmão falou isso, né? Que a gente precisa olhar também a Bíblia, o Antigo Testamento, com os olhares daquela época. Tipo, é muito diferente, né? As guerras eram muito bizarras, muito diferentes de hoje. Muito diferente a cultura. E nossa cultura já é influenciada pelo cristianismo de uma forma absurda, né? Então, a gente já entende algumas coisas que eles tinham que aprender. Que para nós é normal, porque a gente já cresceu numa sociedade mais cristianizada. Legal. Sim. Valeu. Eu vou interromper aqui a gravação, tá?